O secretário de Energia Chris Wright e o secretário do Interior Doug Burgum reativaram o Conselho Nacional do Carvão em janeiro de 2026, 4 anos após o então presidente Biden ter dissolvido o consórcio que existia há décadas. O conselho, composto por dezenas de partes interessadas de empresas de energia, concessionárias e interesses governamentais e tribais, foi relançado no edifício executivo Eisenhower, no campus da Casa Branca. A presidência ficará a cargo de Jim Gretsch, CEO da Peabody Energy, e Jimmy Brock, presidente da Core Natural Resources. Wright classificou a desativação anterior do conselho como uma combinação de ignorância e arrogância, enfatizando que nenhuma indústria afeta mais a vida dos americanos. Burgum destacou a importância da indústria do carvão não apenas para as economias locais, mas também para os campos de segurança nacional, economia e comércio, criticando a sobrecarga de burocracia regulatória que atingiu o setor. O secretário de Energia apresentou argumentos históricos sobre a importância do carvão, citando o exemplo da Inglaterra durante a Revolução Gloriosa de 1707, quando o carvão representava 50% de sua matriz energética. Wright alertou que, com a corrida da inteligência artificial, os Estados Unidos precisam de 50 a 100 gigawatts adicionais de energia do carvão para competir com a China, que abriu recentemente 93 gigawatts de carvão. A administração Trump, através do secretário de Energia Chris Wright e do secretário do Interior Doug Burgum, reinstituiu o National Coal Council, Conselho Nacional do Carvão, em 15 de janeiro de 2026, 4 anos após o presidente Biden ter dissolvido esta entidade histórica. A decisão representa uma reversão dramática da política energética americana e sinaliza uma mudança fundamental na abordagem do governo federal em relação à segurança energética, competitividade econômica e a corrida tecnológica global, especialmente contra a China. O conselho, agora presidido pelo CEO da Peabody Energy, Jim Gretsch, e pelo chairman da Core Natural Resources, Jimmy Brock, realizou sua cerimônia de relançamento no Eisenhower Executive Office Building no campus da Casa Branca. Esta reinstituição não é meramente simbólica. Ela representa o reconhecimento de que a indústria do carvão é fundamental para enfrentar os desafios energéticos do século XXI, particularmente a demanda explosiva por energia decorrente da corrida pela inteligência artificial. O National Coal Council foi dissolvido pela administração Biden como parte de uma estratégia energética mais ampla, focada na transição para energias renováveis e na redução das emissões de carbono. Durante 4 anos, a voz unificada da indústria carbonífera americana, que incluía representantes de empresas de energia, concessionárias, interesses governamentais e tribais, foi silenciada deliberadamente. O secretário Wright não mediu palavras ao caracterizar essa dissolução como uma combinação de ignorância e arrogância, enquanto o secretário Burgum enfatizou que nenhuma outra indústria enfrentou um assalto regulatório comparável ao sofrido pelo setor carbonífero nos últimos anos. A reinstituição do Conselho ocorre em um momento crítico de competição global. Wright apresentou dados alarmantes. A China inaugurou 93 gigawatts de capacidade de energia a carvão, sendo que apenas 1 gigawatt é suficiente para abastecer toda a região metropolitana de Denver. Esta disparidade coloca em perspectiva a magnitude do desafio que os Estados Unidos enfrentam. Wright argumentou que a América precisa de 50 a 100 gigawatts adicionais de energia a carvão para vencer a corrida armamentista da inteligência artificial contra a China. Esta não é uma questão apenas de preferência energética, mas de segurança nacional e supremacia tecnológica. Em julho de 2025, uma análise do Departamento de Energia descobriu que a perda de usinas elétricas a carvão tornaria a confiabilidade da rede insustentável. O mesmo estudo projetou que 100 gigawatts adicionais de fornecimento em horários de pico serão necessários até 2030. A administração já canalizou 625 milhões de dólares para revitalizar a indústria carbonífera americana em resposta às ordens executivas de Trump, que exigem o fortalecimento da confiabilidade e segurança da rede elétrica. Segundo o Departamento de Energia, essas medidas já salvaram mais de 15 gigawatts de energia elétrica a carvão. Wright ofereceu uma lição de história perspicaz. Durante a Revolução Gloriosa de 1707,
a Inglaterra já dependia do carvão para 50% de sua energia, enquanto o resto do mundo ainda queimava madeira. O mundo só alcançou 50% de energia a carvão em 1900. Essa vantagem energética permitiu que a pequena nação insular mantivesse sua posição contra adversários muito maiores, os bárbaros às portas, e construísse o maior império da história. A ironia moderna, observou Wright, é que o Reino Unido e a Alemanha, nações que prosperaram graças ao carvão, decidiram desmantelar completamente suas indústrias carboníferas, enfraquecendo sua própria segurança energética e competitividade econômica. Burgum enfatizou que o carvão não é apenas crucial para economias locais, como em seu estado natal de Dakota do Norte, mas atravessa as dimensões de segurança nacional, economia e comércio. Ele declarou que qualquer empresa fornecendo energia confiável, acessível, americana e segura é heroica, especialmente diante do sufocamento regulatório que caracterizou os anos anteriores. Esta reinstituição do Conselho representa um repúdio direto à filosofia energética da administração Biden, que priorizou objetivos climáticos ideológicos sobre considerações práticas de confiabilidade da rede, acessibilidade energética e competitividade global. A caracterização de Wright da dissolução do Conselho como loucura e produto de ignorância e arrogância estabelece o tom para uma confrontação mais ampla entre visões energéticas fundamentalmente diferentes. A dimensão da inteligência artificial adiciona urgência sem precedentes à questão energética. A corrida pela supremacia em IA não é apenas sobre algoritmos e chips, é fundamentalmente sobre quem pode gerar a energia necessária para alimentar os data centers massivos que sustentam o treinamento e operação de sistemas de IA avançados. Com a China construindo capacidade de carvão em escala maciça enquanto nações ocidentais desmantelam a sua, a balança de poder tecnológico está se inclinando perigosamente. A decisão da administração Trump de priorizar a segurança energética sobre considerações climáticas reflete um cálculo que coloca a competitividade nacional e a supremacia tecnológica acima de compromissos internacionais de descarbonização. Esta não é simplesmente uma disputa sobre fontes de energia ou política ambiental. É uma questão sobre se os Estados Unidos terão a capacidade energética para manter sua liderança tecnológica, econômica e militar no século XXI. A administração Trump está apostando que energia confiável e abundante, incluindo carvão, é mais crucial para a segurança nacional do que a adesão a acordos climáticos internacionais ou a aprovação de elites ambientalistas. A reinstituição do National Coal Council, portanto, deve ser compreendida como um movimento estratégico em um tabuleiro de xadrez global muito maior, onde energia é poder e poder determina quem escreverá as regras da ordem internacional emergente. A reinstituição do National Coal Council estabelece um precedente significativo sobre a volatilidade das políticas energéticas americanas em transições presidenciais. Esta gangorra regulatória, dissolução em 2022, reinstituição em 2026, cria incerteza estrutural para investidores e planejadores energéticos de longo prazo. Empresas que investiram bilhões em transição renovável durante Biden agora enfrentam um governo que caracteriza essas políticas como ignorância e arrogância. A linguagem utilizada pelos secretários Wright e Burgum, assalto regulatório sem precedentes, não é meramente retórica. Ela sinaliza uma agenda de desregulamentação agressiva que provavelmente incluirá revisão de padrões de emissão, relaxamento de limites de poluição atmosférica para plantas de carvão, simplificação de licenciamento, redução de requisitos ambientais para novas operações mineradoras, subsídios diretos e indiretos. Os 625 milhões de dólares já anunciados são provavelmente apenas o início. Proteção contra fechamento, impedimento de desativação de plantas de carvão existentes sob justificativa de segurança de grid. A narrativa oficial enfatiza heroísmo das empresas carboníferas e proteção de economias locais, como Dakota do Norte. Contudo, a análise deve considerar realidades contrastantes. Perspectiva pró-carvão. Preservação de aproximadamente 50 mil empregos diretos na mineração. Manutenção de comunidades inteiras economicamente dependentes da indústria. Segurança energética através de fonte doméstica confiável. Custos de eletricidade potencialmente menores a curto prazo. Perspectiva crítica.
Declínio estrutural do carvão é global e impulsionado por economia, não apenas regulação. Custos de saúde pública. Poluição atmosférica causa estimados 10 mil mortes prematuras anuais. Lock-in tecnológico. Investimento em carvão desvia recursos de tecnologias futuras. Vulnerabilidade climática de comunidades rurais frequentemente ignorada. A justificativa central, competir com a China na corrida da IA, contém ironias complexas. Realidade energética chinesa. China instalou 93 gigawatts de carvão citado, mas também lidera globalmente em energia solar, mais de 400 gigawatts instalados, e eólica, mais de 350 gigawatts. Modelo chinês é tudo que funciona, não é ideológico sobre fontes energéticas. Investimento chinês em renováveis supera o americano em 3 horas e 1 minuto. China domina cadeia de suprimento de tecnologias de energia limpa, painéis solares, baterias, turbinas. A questão da IA e energia. A demanda energética da IA é real e explosiva. Centros de dados de grandes modelos de linguagem e treinamento de IA podem consumir tanto quanto cidades pequenas. Porém, centros de dados concentram-se em áreas metropolitanas específicas, Vale do Silício, North Virginia, Texas, não necessariamente próximos a plantas de carvão. Qualidade de energia. IA requer estabilidade extrema. Argumentar que carvão é superior a gás natural ou nuclear para esta função é tecnicamente questionável. 3. Cronograma. Novas plantas de carvão levam 5 a 7 anos para construir. Retrofitting de plantas antigas pode ser mais rápido, mas menos eficiente. 4. Competitividade corporativa. Gigantes de tech, Google, Microsoft e Amazon estabeleceram metas de carbono zero e preferem energia renovável. Pressão de mercado pode contrariar pressão política. Wright invoca a analogia histórica inglesa, Barbarians at the Wall, para argumentar que carvão doméstico e AWA, segurança nacional. Esta narrativa merece escrutínio. Carvão é recurso doméstico abundante. Elson-Mess tem 250 anos de reservas. Reduz dependência de cadeias de suprimir nacionais. Plantas de carvão podem estocar combustível no local, diferente de gás natural via pipeline. Dependência de carvão cria vulnerabilidade a choques climáticos. Secas afetam resfriamento de plantas, inundações afetam transporte. Infraestrutura envelhecida. Plantas de carvão americanas têm média de 40 mais anos. Mineração de carvão em si tem dependências. Equipamento pesado frequentemente de fabricantes estrangeiros. Comparação com Inglaterra, de 1707, ignora que aquela era tinha diferentes tecnologias disponíveis. O artigo cita a análise do DOI sob Biden, afirmando que perda de plantas de carvão tornaria grid insustentável e que 100 gigawatts adicionais são necessários até 2030. Este relatório merece contextualização. Interpretação da administração Trump. Prova inequívoca de que carvão é indispensável. Justifica 625 milhões de dólares em subsídios. Suporta argumento de preservar 15 gigawatts de capacidade de carvão. Interpretação alternativa. Relatório identifica gap de capacidade. Não especifica carvão como única solução. 100 gigawatts podem vir de múltiplas fontes. Gás natural mais rápido de construir, nuclear mais limpo, estável, renováveis mais armazenamento. Confiabilidade é sobre capacidade firme, não fonte específica. Críticos argumentam que a administração Trump selecionou dados convenientes do relatório. Burgon enfatizou Secure Base Load Dispatch Power, conceito técnico importante. Mas não. Carvão e nuclear fornecem base load constante 24/7. Renováveis são intermitentes e pouco confiáveis. Portanto, carvão é tecnicamente necessário. Combinação de renováveis mais armazenamento em bateria, gás natural flexível pode fornecer confiabilidade. Conceito de base load está se tornando obsoleto em grids modernos com gestão avançada de demanda. Texas Scott já opera com 30% mais de renováveis sem colapso sistêmico. Avanços em baterias de longa duração, TORS, mudam o cálculo. A reinstituição ignora questões críticas de equidade. Impactos desproporcionais. Comunidades de baixa renda e minorias vivem mais próximas a plantas de carvão. Poluição atmosférica PM2,5, SOx, mercúrio, causa asma, câncer, problemas neurológicos. Mineração de carvão devasta paisagens locais e contamina águas. Comunidades apalado de destruição ambiental e pobreza persistente.
Contradição de heróis. Burgon chama empresas de carvão de heróis. Porém, indústria tem histórico de externalizar custos, saúde, ambiente para públicos. Limpeza de sítios de mineração abandonados custa bilhões aos contribuintes. O Conselho inclui representantes de interesses tribais, complexidade frequentemente ignorada. Algumas nações tribais dependem economicamente de royalties de mineração de carvão, Navajo Nation, Crow Nation. Outras tribos lutam contra a expansão de carvão por motivos ambientais e culturais. Reinstituição pode criar ou exacerbar divisões intra- e intertribais. Questão de soberania. Nações tribais devem poder escolher suas prioridades sem pressão federal. Independente de política, forças de mercado são implacáveis. Declínio estrutural. Participação de carvão na geração elétrica dos Estados Unidos. 50%, 20%. Projetado 12%. Declínio impulsionado principalmente por gás natural barato, revolução do fracking e renováveis cada vez mais competitivas. Custos nivelados. Solar e eólica são agora mais baratos que nova capacidade de carvão na maioria das regiões. Mesmo com subsídios, carvão enfrenta competição feroz. Investidores institucionais. Fundos de pensão, seguradoras, bancos cada vez mais evitam financiamento de carvão. Riscos de ativos encalhados. Plantas de carvão podem tornar-se economicamente inviáveis antes do fim de vida útil. Pressão ESG, edição de acionistas. Peabody Energy e Core Natural Resources. Empresas que lideram o conselho têm interesse direto em políticas favoráveis. Peabody declarou falência em 2016, reestruturou, mas permanece vulnerável. Questão de captura regulatória. Conselho consultivo é dominado por indústria. Potenciais beneficiários. Mineradoras de carvão, óbvio. Peabody, Arch Resources, Consol. Ferrovias que transportam carvão, BNSF, Union Pacific. Fabricantes de equipamento de mineração. Algumas concessionárias elétricas com portfólios pesados em carvão. Potenciais prejudicados. Indústria solar e eólica, competição por incentivos, terrenos, conexões de grid. Fabricantes de veículos elétricos, demanda por eletricidade limpa não atendida. Setor de seguros, custos climáticos crescentes. Turismo e recreação em áreas impactadas por mineração. A reinstituição ocorre enquanto 2024 foi o ano mais quente registrado globalmente. Estados-Unidos enfrentam custos crescentes de desastres climáticos, incêndios, furacões, secas. Comunidades rurais, base política de Trump, são mais vulneráveis a impactos climáticos. A agricultura americana enfrenta instabilidade crescente de padrões climáticos. A administração não articula como concilia a expansão de carvão com estes reais. Infraestrutura energética tem inércia de décadas. Desdobramentos esperados. Fragmentação regular. Estados democratas, Califórnia, Nova York, Massachusetts, acelerarão padrões próprios de energia limpa, criando dois países ex-energéticos distintos dentro dos SOIMs. Judicialização massiva. Organizações ambientais lançarão dezenas de processos subsídios ao carvão, criando batalhas legais que durarão anos. Guerra Fria energética doméstica. Empresas serão forçadas a escolher entre mercados vermelhos, pró-carvão, e azuis, pró-renováveis, duplicando custos de compliance. Impacto eleitoral em 2026-2028. Estados pêndulo com forte presença carbonífera, Pensilvânia, se tornarão ainda mais cruciais eleitoralmente. Paradoxo emergente. Apesar da retórica pró-carvão, a demanda real de IA pode forçar soluções pragmáticas. Data centers exigem confiabilidade 99.999%. Mesmo com carvão subsidiado, empresas de Big Tech podem preferir nuclear renovável mais armazenamento por questões de estabilidade. Pressão de investidores ESG. Microsoft, Google, Meta enfrentam compromissos net zero e podem resistir a alimentar IA com carvão. Inovação em captura de carbono. Os 625 milhões de dólares podem paradoxalmente acelerar tecnologias de carvão limpo, criando possível convergência futura. Microgrids corpora Meta podem simplesmente construir suas próprias fontes nucleares modulares, tornando o debate do carvão irrelevante. De 2026 a 2030 verá investimentos recordes simultâneos em carvão e nuclear moderno, com vencedor emergindo apenas na próxima década. A comparação explícita com os 93 gigawatts de carvão da China
Tarifas energéticas. Produtos manufaturados com energia a carvão chinesa podem sofrer sobretaxas, levando a retaliações. Corrida por minerais críticos. Enquanto Estados Unidos reabrem minas de carvão, China domina 80% das terras raras para renováveis, possível desacoplamento total. Sputnik energético. Se China lançar IA superior alimentada por fusão nuclear ou renováveis baratas, narrativa pró-carvão dos Estados colapsará overnight. Aliados na Berlinda. Europa e Japão podem ser forçados a escolher entre padrões americanos, carvão, e chineses, solar, eólica para IA. Risco não calculado. Se a reinstituição levar a aumento mensurável de mortalidade, estudos de 2027-2028 vinculando aumento de asma, câncer em comunidades próximas a plantas reativadas. Escândalo de saúde pública similar ao de Flint, água contaminada, mas em escala nacional. Mudança de opinião pública. Mesmo eleitores republicanos abandonando carvão se filhos forem afetados. Reversão judicial. Cortes podem forçar fechamentos baseados em direito à saúde, anulando subsídios. A reinstituição do National Coal Council revela uma falha estrutural mais profunda no sistema político-energético americano. 1. Ausência de consenso estratégico bipartidário. Diferentemente da corrida espacial dos anos 1960, que sobreviveu a múltiplas administrações, a política energética americana tornou-se refém de ciclos eleitorais de 4 anos. Nenhuma empresa pode planejar investimentos de 30 anos quando as regras mudam a cada eleição presidencial. Esta volatilidade é o verdadeiro inimigo da competitividade americana, não a escolha entre carvão ou solar. 2. Dissonância entre retórica e realidade de mercado. A ironia central. Mesmo com 625 milhões de dólares em subsídios, o carvão enfrenta desvantagem econômica estrutural. Custo nivelado de energia, solar eólico agora é mais barato que carvão em 70% dos mercados americanos. Investidores privados. Mesmo bancos conservadores, Morgan, estão reduzindo exposição a carvão. Seguradoras. Prêmios para plantas de carvão aumentaram 300% na última década devido a riscos climáticos. O governo pode criar um conselho, mas não pode forçar o mercado a ignorar sua própria lógica. 3. A falácia do dilema falso. A apresentação Wright-Burgon cria dicotomia enganosa. Ou carvão, ou perdemos para a China na IA. Realidade. Estados poderiam alimentar revolução de IA com nuclear de nova geração, mais denso energeticamente, geotérmica avançada, baseload 24/7 como carvão, renováveis mais armazenamento em escala de grid, eficiência energética em chips de demanda. A escolha pelo carvão não é inevitabilidade técnica, é escolha ideológica apresentada como necessidade. Este caso ilustra desafio crítico para democracias do século XXI. Como tomar decisões sobre horizontes de tempo longos, mudança climática 50 a 100 anos, em sistemas otimizados para curto prazo, ciclos eleitorais 2 a 4 anos. A dissolução, 2022, e reinstituição, 2 mesmo conselho em 4 anos é sintoma de patologia governamental mais profunda. Outras democracias enfrentam isso de formas diferentes. Klein Unique Climate Change Act, com metas legalmente vinculantes, atravessando governos. Alemanha, com consenso CDU, Verdes. China, planeja em décadas, mas sem accountability democrática. Estados ainda não encontrou solução para este dilema. Custo real da volatilidade regulatória. Qual o valor destruído pela incerteza em si, independentemente da política correta? Investidores precisam mais de estabilidade do que de perfeição. 2. Mecanismos de compromisso credível. Como criar instituições energéticas que sobrevivam a transições políticas? Agências independentes, referendos, painéis técnicos apartidários. 3. Transições justas além da retórica. Se carvão vai declinar por mercado, onde estão os 625 milhões de dólares para requalificação de trabalhadores, diversificação econômica de comunidades carboníferas, estratégia de opções reais? Em ambiente de alta incerteza, investimentos modulares e reversíveis, como solar distribuído, podem valer mais que megaprojetos irreversíveis, como plantas de carvão de 2 bilhões de dólares. 2. Preparação para múltiplos futuros. Empresas de energia precisam de portfólios robustos a diferentes cenários regulatórios.
Barbell Strategy com carvão e renováveis. 3. Mesmo que carvão seja legal e subsidiado, empresas de IA podem enfrentar boicotes por IA alimentada a carvão, similar a Sangue Conflict Diamonds. 1. Literacia energética. Quantos eleitores entendem a diferença entre capacidade e geração? Entre megawatts e megawatt-horas? Debate público sofre de ignorância técnica bilateral. 2. Cada dólar em subsídio ao carvão é um dólar não investido em alternativas. Os 625 milhões de dólares poderiam financiar quantos SMRs, Small Modular Reactors? Quantos quilômetros de transmissão HVDC? 3. Direito ao futuro. Jovens que viverão com consequências climáticas pós-2050 não têm voz em decisões de 2026. Que mecanismos poderiam representar gerações futuras? 1. Análise de ciclo de vida completo. Estudos precisam comparar não apenas emissões operacionais, mas custos totais, extração, transporte, saúde pública, remediação ambiental, descomissionamento. 2. Economia política da energia. Por quê?